Enquanto Julius Robert Oppenheimer testemunhava a detonação bem-sucedida da primeira arma nuclear do mundo, ele era assombrado pelas implicações que ela trazia. Eu me lembrei de uma linha do texto hindu, o Bhagavad Gita. Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos. Eu acho que todos nós pensamos isso de uma forma ou de outra. Oppenheimer era um homem de muitos talentos. Ele falava 8 idiomas, escrevia poesia. No entanto, ele será sempre lembrado como o pai da bomba atômica. O homem que deu às pessoas o poder de se destruírem era assombrado por sua própria criação. Ao se depararem com Oppenheimer pela primeira vez, as pessoas imediatamente percebiam a sua inteligência. Charles Lauritsen, um ex-colega de trabalho, comentou: "O homem era incrível! Ele sempre te dava a resposta certa antes mesmo de você formular a pergunta." Oppenheimer possuía uma facilidade natural para adquirir conhecimento. Ele dominou o holandês em apenas 6 semanas para poder ministrar uma palestra durante uma visita à Holanda. Ele nasceu em Nova York, em 22 de abril de 1904, o filho mais velho de imigrantes judeus alemães. Ele foi criado em Manhattan, na parte oeste alta, uma parte nobre da cidade. Após frequentar uma prestigiada escola particular na cidade de Nova York, ele ingressou em Harvard em 1922 com a intenção de se tornar um químico, mas acabou desenvolvendo interesse pela física. Além disso, ele estudou filosofia, literatura grega e francesa. Ele praticamente morava dentro de uma biblioteca, como ele mesmo dizia. Devido a uma doença inflamatória intestinal, Oppenheimer se matriculou em Harvard um ano depois do previsto, mas compensou o atraso concluindo seu curso em 3 anos em vez de 4. Em seguida, atravessou o Atlântico para a Universidade de Cambridge, onde realizou pesquisas no laboratório Cavendish de física experimental. No entanto, ele percebeu que sua habilidade não estava no trabalho experimental de laboratório, mas sim na física teórica, após alguns incidentes desajeitados durante suas experiências. O físico britânico Patrick Blackett, que conviveu com Oppenheimer, disse: "O estresse do trabalho de pós-graduação o levou à depressão e ele se tornou emocionalmente instável." Ele até confessou ter envenenado uma maçã com substâncias nocivas na tentativa de envenenar seu orientador, com quem ele não se dava bem. Felizmente, o orientador não comeu a maçã. Oppenheimer deixou a Universidade de Cambridge para prosseguir seus estudos em um dos principais centros de física teórica da Europa, a Universidade de Göttingen, na Alemanha. Apesar de jovem, ele produziu um trabalho notável e se destacou em suas realizações. Aos meros 23 anos, ele obteve seu doutorado. Posteriormente, retornou aos Estados Unidos, onde trabalhou como pesquisador na Universidade Harvard e, em seguida, no Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech. Sua dedicação aos estudos era tão intensa que muitas vezes ele negligenciava o mundo ao seu redor. No entanto, o surgimento do fascismo na Europa durante os anos 1930 chamou sua atenção. Oppenheimer compartilhava da opinião de Einstein de que os cientistas alemães tinham a capacidade de desenvolver uma arma nuclear, e quando isso acontecesse, Hitler estaria pronto para usá-la. O mundo observava com temor enquanto os nazistas invadiam a Polônia em 1939. Em 1942, Oppenheimer foi selecionado para liderar o Projeto Manhattan, um projeto altamente secreto do Exército dos Estados Unidos com o objetivo de desenvolver a bomba atômica. Ele reuniu as mentes mais brilhantes da física e, ao longo do tempo, supervisionou uma equipe de mais de 3.000 pessoas. Ele escolheu Los Alamos, no Novo México, como a principal instalação de produção. O governo americano investiu quantidades astronômicas de dinheiro no projeto. Um orçamento inicial de apenas $6.000 acabou se transformando em incríveis $2 bilhões. Antes de assumir a liderança do Projeto Manhattan, Oppenheimer lecionou física no Caltech e também na Universidade da Califórnia, onde desenvolveu e fortaleceu o programa de física, tornando-o um centro de pesquisa de destaque em física nos Estados Unidos.
Oppenheimer já estava imerso em estudos sobre fissão nuclear, o poderoso processo de liberação de energia decorrente da divisão de um átomo. O urânio, o elemento mais pesado encontrado na natureza, mostrou-se ideal para a fissão. Um átomo de urânio possui 92 prótons e 146 nêutrons, resultando no isótopo U-238, com uma massa atômica de 238. No entanto, uma pequena quantidade de urânio extraído contém apenas 143 nêutrons, resultando no isótopo U-235. Esse isótopo é altamente instável e facilmente sujeito à fissão. Enquanto um nêutron colide com o U-235, ele se transforma em U-236, que é extremamente instável e se divide em dois átomos menores, criptônio e bário. Durante esse processo, 3 nêutrons adicionais são liberados. Esses nêutrons se propagam e colidem com outros átomos de U-235, desencadeando uma reação em cadeia que resulta em uma explosão de grande magnitude. As pesquisas também mostraram que o plutônio 239 seria altamente fissível. No entanto, não é um elemento que ocorre naturalmente e precisava ser fabricado. Reatores foram construídos nos Estados Unidos para produzir o plutônio. E então, no dia 16 de julho de 1945, os cientistas realizaram a detonação de uma bomba de plutônio sobre a cidade de Alamogordo, localizada no estado do Novo México. Em entrevista, Oppenheimer disse: "Sabíamos que o mundo não seria mais o mesmo. Algumas pessoas riram, algumas pessoas choraram. A maioria das pessoas ficou em silêncio." Antes desse momento, a humanidade nunca havia possuído uma arma capaz de ameaçar a civilização global. No mês seguinte, o exército americano lançou 2 bombas atômicas sobre o Japão. Em 6 de agosto de 1945, a arma mais poderosa do mundo foi lançada sobre a cidade japonesa de Hiroshima. 145 mil pessoas foram mortas, muitas delas vaporizadas. Outras milhares morreram de maneira agonizante nos meses e anos seguintes, devido à exposição à radiação. 3 dias depois, outra bomba foi lançada sobre Nagasaki, matando 74 mil pessoas, com efeitos igualmente devastadores. O imperador japonês Hirohito lamentou o poder destrutivo, dizendo: "Uma nova e cruel bomba." 7 dias depois, o Japão se rendeu, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, Oppenheimer sentiu culpa por sua criação. Ele afirmou que a arma havia dramatizado de maneira impiedosa a desumanidade e a maldade da guerra moderna. De certa forma grosseira, os físicos conhecem o pecado e que esse conhecimento não pode ser perdido, apesar de não poder ser totalmente apagado por vulgaridade, humor ou exagero. No entanto, uma década depois, ele pareceu se distanciar da responsabilidade pessoal, atribuindo-a ao governo ao afirmar que não carregava peso na consciência, pois o uso das mudanças provocadas pelo trabalho realizado era um problema dos governos, não dos cientistas. Após a guerra, Oppenheimer se tornou um importante conselheiro na política nuclear dos Estados Unidos. Ele liderou o principal comitê consultivo do sucessor do Projeto Manhattan, a Comissão de Energia Atômica. Essa comissão era uma agência civil responsável pela pesquisa nuclear e pelo desenvolvimento de armas nucleares. Oppenheimer até tinha uma mesa nos escritórios executivos do presidente, do outro lado da Rua da Casa Branca. Porém, as coisas começaram a se voltar contra Oppenheimer. Em dezembro de 1953, o presidente Dwight Eisenhower ordenou que fosse criada uma barreira entre Oppenheimer e qualquer informação secreta. Oppenheimer era suspeito de ser um espião comunista. Ele argumentou que nunca teve interesse em política e economia. Aparentemente, ele nem mesmo estava ciente do crash da Bolsa de Valores de 1929 até depois do ocorrido. No entanto, a partir dos anos 30 e 40, ele começou a se envolver com grupos de inclinação esquerdista após se envolver com Jean Tatlock. Em 1936, Oppenheimer foi apresentado a uma estudante de pós-graduação em psicologia em Stanford. Tatlock tinha um forte envolvimento com política. Ela era membro do Partido Comunista da América e apoiava diversas causas de esquerda.
Oppenheimer herdou uma grande quantia de dinheiro após a morte de seu pai nos anos 30 e começou a apoiar esforços de esquerda. Eles tiveram um relacionamento apaixonado e permaneceram juntos por vários anos, mas acabaram se separando. Em 1940, Oppenheimer se casou com Kit Puning, uma estudante de Berkeley que, em algum momento, foi membro do Partido Comunista. Oppenheimer continuou a se encontrar com sua antiga paixão e passou uma noite com Tatlock enquanto trabalhava no projeto secreto da bomba atômica em 1943. Tatlock lhe disse que ainda o amava. No entanto, eles nunca mais se encontraram. Tatlock era uma pessoa complexa que lutava contra a depressão e tirou a própria vida em 1944. Apesar de todos esses fatos, o FBI não encontrou motivo para revogar sua autorização de segurança durante uma investigação em 1944. No entanto, o início da Guerra Fria trouxe um novo olhar sobre ele. Em 1949, a União Soviética realizou seu primeiro teste nuclear bem-sucedido, superando as estimativas dos Estados Unidos. Esse evento levantou suspeitas sobre Oppenheimer. O diretor executivo do Comitê Conjunto do Congresso dos Estados Unidos sobre Energia Atômica enviou uma carta ao diretor do FBI afirmando que é bem provável que J. Robert Oppenheimer seja um agente da União Soviética. No entanto, ninguém apresentou nenhuma evidência sólida para apoiar essa afirmação. Há boatos que tudo isso não passava de conflitos antigos entre o diretor executivo de energia atômica e Oppenheimer. Em 1954, Oppenheimer foi convocado perante um tribunal de comissão de energia atômica para explicar suas afiliações comunistas. Foi uma audiência a portas fechadas que durou 4 semanas. Oppenheimer negou ter sido radicalizado por sua ex-parceira e afirmou que seus amigos e associações de esquerda apenas lhe davam um senso de companheirismo, nada mais. Ele nunca havia sido membro do Partido Comunista. 3 membros do conselho ouviram seu caso e, por votação de 2 contra 1, retiraram sua autorização de segurança. O responsável pela decisão foi ninguém menos que Strauss, diretor executivo de energia atômica, que odiava Oppenheimer. Oppenheimer foi humilhado e perdeu todo o seu poder. O governo dos Estados Unidos não confiava mais no principal físico atômico do país, e seus colegas científicos ficaram indignados. Wernher von Braun, o principal arquiteto do Saturno V que levou o homem à Lua, declarou: na Inglaterra, Oppenheimer teria sido condecorado. No entanto, houve pelo menos um cientista que ficou satisfeito com o resultado. O físico húngaro Edward Teller ressentia o fato de Oppenheimer resistir ao trabalho na bomba de hidrogênio, que é uma versão mais avançada da bomba atômica. Em 1949, quando o presidente Truman abordou a comissão sobre a construção de uma bomba de hidrogênio, Oppenheimer se opôs, o que deixou Teller furioso. Apesar da oposição de Oppenheimer, os Estados Unidos prosseguiram com o desenvolvimento de uma arma termonuclear e a testaram com sucesso nas Ilhas Marshall em 1952. A bomba H tornou-se a especialidade de Teller. Hoje, centenas de páginas divulgadas das audiências secretas revelaram que Oppenheimer não era um espião. O governo dos Estados Unidos concluiu: foi impossível vincular sua falta de entusiasmo pela bomba de hidrogênio com suspeitas de deslealdade. Para Oppenheimer, produzir outra arma com potencial de ser 1000 vezes mais poderosa do que a bomba atômica era inimaginável. Ele considerava a bomba de hidrogênio desnecessária e imoral, temendo seu uso contra civis. Ele usou sua posição na Comissão de Energia Atômica para defender o controle internacional de armas nucleares, a fim de evitar uma corrida armamentista nuclear com a União Soviética. Após ter perdido seus cargos no governo, Oppenheimer se estabeleceu em Princeton, Nova Jersey, onde ainda dirigia um Instituto de Estudos Avançados, uma instituição de pesquisa para bolsistas. Ele levou uma vida tranquila até que o presidente John F. Kennedy o convidou para um jantar na Casa Branca com ganhadores do Prêmio Nobel em 1962. Apesar de nunca ter ganho um prêmio Nobel, Oppenheimer foi indicado 3 vezes para o prêmio em física.
Quando a administração Kennedy ofereceu a ele um novo julgamento para tentar recuperar sua autorização de segurança, ele recusou. No entanto, outra evidência de que o governo estava se aproximando dele veio em 1963, quando o presidente Johnson concedeu a ele uma das mais altas honrarias científicas concedidas por um presidente, o Prêmio Enrico Fermi, que incluía $50 mil. Em resposta, Oppenheimer disse: "Acho que é possível, senhor presidente, que tenha sido necessária alguma generosidade e coragem de sua parte para conceder esse prêmio hoje." 2 anos depois, em 1965, Oppenheimer recebeu o diagnóstico de câncer de garganta. Sua vida como fumante compulsivo havia deixado suas marcas. Em 18 de fevereiro de 1967, ele faleceu em sua casa, em Princeton, aos 62 anos de idade. Sua esposa levou suas cinzas para a ilha de St. John, nas Ilhas Virgens Americanas, onde eles passavam vários meses por ano, e espalhou suas cinzas no mar em frente à sua residência, em uma área agora conhecida como Praia de Oppenheimer. O século XX marcou uma nova era em que a própria existência da humanidade foi ameaçada. Essa ameaça é mais real do que nunca hoje, com medo de que a Rússia possa usar armas nucleares na Ucrânia, ou em quem se meter nessa guerra insana. Os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte em outubro de 2022 foram uma simulação para eliminar alvos sul-coreanos, segundo a mídia estatal. Infelizmente, estamos enfrentando uma ameaça iminente, com a possibilidade de que algo terrível possa acontecer a qualquer momento. Se você ficou até aqui, é sinal que gostou do nosso vídeo. Então queremos saber a sua opinião. Você já conhecia a história de Oppenheimer? Deixe nos comentários e até o próximo vídeo.